Entrevista com André Robert, Margarete Hensler, Imperiais 3 Stars da empresa Renault. Ação! Muito bem. Bom, eu gosto assim, sempre de perguntar no começo um resumo aí da trajetória, o que vocês faziam antes, como é que foi, e assim, bem resumidinho, para a gente ter uma ideia, né, da história, como é que vocês... do que vocês acharem relevante aí, de pontos relevantes, até o momento que vocês estão agora. Né? Geral, assim, da vida. Bom, eu trabalhar mesmo, desde os 9 anos eu fui fazer bico, entreguei panfleto, levei bicicleta, fiz vários subempregos. E um desses empregos foi quando eu fui pacoteiro do mercado, conheci lá um amigo chamado Davi Dias, que é irmão do Pedro Andrade, e a gente criou uma amizade lá atrás. E um dia ele chegou falando que o irmão dele conhecia um negócio que ia ficar rico, e era tudo que a gente queria ouvir, né? Quem queria ficar rico. E desde então, eu fui numa reunião, eu conheci o marketing de rede quando eu tinha 17 anos. Fui numa reunião, peguei um terno emprestado, fui nessa reunião, fiquei louco com tudo que eu vi, mas eu não tinha condições de entrar. Só que aquilo me despertou um desejo de realmente fazer um negócio, porque eu passei a crer que era possível mudar de vida. E eu, entusiasmado, como muitos entram, só aquele entusiasmo, fogo de palha, e pouco tempo depois já não frequentava as reuniões e também não tinha entrado. Só que aquilo ali mexeu comigo e foi daí por diante que eu comecei a correr um pouco atrás das coisas. E aí com 19 anos foi quando eu conheci a Margarete, né? E aí eu tinha feito outros trabalhos, estava fazendo trabalhos meio que no mundo artístico, foi monstro do Play Center e tal. Eu fui fazer um desfile no SBT e o Silvio Santos, nosso padrinho, né, de casamento, ele não sabe. E aí no programa do Silvio Santos eu conheci a Marga, né, e ali foi outra chave que virou, porque eu queria ser alguém que eu não tinha conseguido me tornar ser. Então eu tinha uma chance de ser uma nova pessoa. Aí as histórias já se juntam, né? Então vou falar um pouquinho do que aconteceu. Foi quando eu comecei a querer, eu já tinha tentado muita coisinha e com 19 anos não tinha nada. Então eu falei, pô, não dá mais para brincar. Por incentivo até de uma das mães dos namorados das primas da Margarete, eu comecei a faculdade, com medo de ficar para trás, né? Estava todo mundo começando a ingressar. Comecei a faculdade e num determinado momento eu falei que eu ia fazer intercâmbio, porque essa mãe também orientou o menino que ele ia fazer intercâmbio e eu também não queria ficar para trás. E aí eu tive várias pessoas que me ajudaram para concluir esse intercâmbio, fiquei 3 anos sem pegar férias, e essas férias eu fui para fora e eu vi a Herbalife, né? E lá quando eu estava lá fora eu sabia que eu não queria mais ser empregado, e eu não via uma possibilidade. E todas as pessoas que estavam lá eram filhos de empresários. Foi quando eu comecei a ver coisas da Herbalife, né? Pessoas tentando recrutar os alunos para aprender o idioma, e com a mesma oportunidade, quando você vem para o Brasil, continua uma rede aqui fora. E aí, isso tem uma dica, viu, gente? Tem um monte de gente que vai fazer intercâmbio no Brasil, você cadastra o cara, quando ele for para lá, ele abre rede para você. E aí eu fiquei despertado com aquilo, voltei para o Brasil, pedi a Marga em casamento, e na mesma semana eu fui atrás desse meu amigo lá de 17 anos, perguntando se ele estava fazendo aquele negócio ainda, porque eu tinha visto que era muito maior do que o meu amigo, né, ali, né? E ele falou que estava em uma outra empresa. A gente começou o marketing de rede nessa empresa. Eu fiz durante um tempo sozinho, demos bastante cabeçada, quebramos a cara, e aí virou uma bola de neve e tudo mais, que eu vou deixar a Marga falar ali depois que a gente se encontrou. Bom, eu também vim de uma família de classe média para baixo, como a maioria assim, das pessoas veio de uma dificuldade financeira. Então eu comecei a trabalhar desde cedo, fazendo bico de modelo, ajudando minha mãe e meu pai também em uns pequenos negócios que eles abriram e quebravam, porque não tinha a mentalidade de empreendedor. Aí lá, né, conheci o André, como ele falou. E
quando nós nos conhecemos, vou falar, isso não tem nada a ver com o Pode tema falar, aqui, que mas depois que me veio em mente. Que, assim, muitas pessoas me ajudaram a fazer o intercâmbio. Eu fui uma delas. Mas por quê? Falando do treinamento de hoje de finanças também. Eu era a poupadora. Então, eu guardava muito dinheiro. E eu tinha muito dinheiro guardado. Eu tinha 5 mil reais. 5 mil reais guardados, né? Com 20 anos. Tinha 5 mil reais guardados com 20 anos. Era muito dinheiro, né? E aí eu lembro que eu dei o dinheiro para ele poder fazer o intercâmbio dele, né? Nossa, tava investindo, mano. Investiu bem, ó. Investi bem. Entendeu, né? É aquela menininha. Não, vou casar com ele. Sim, exatamente. Aí por isso que ele me pediu casamento depois que voltou. Aí né? tinha jeito. Eu falei assim, eu não tenho Ou dinheiro você pra paga ou você devolver pra casa. ela, né? Então eu vou pedir casamento. E aí, voltando só um pouquinho mais na questão de ser poupadora, hoje me caiu uma ficha que eu guardava dinheiro por insegurança, lógico, mas eu queria ter uma qualidade de vida, mas eu não era tão sonhadora quanto o André, né? Se eu conseguisse pouco com aquilo de segurança, que é conseguir uma casinha, ter o meu carrinho, poder de final de semana fazer alguma coisinha, para mim estava o suficiente. E é bem mentalidade de poupadora, né? Pelo que a gente aprendeu hoje. E depois que eu conheci o André, que ele era muito sonhador, e ele começou, é aquilo, né? O meio influencia. Claro. E ele começou a me influenciar a querer mais. Como eu falei, eu tinha um celularzinho de Chiclete. Ele chiclete, vem no chiclete. né? E ele já tinha um smartphone. Eu falei, você precisa ter um outro celular, eu pra quê? E tudo mais. E aí, então, começou dali eu ter desejo de ter outras coisas que eu nunca tinha, não achava que era primordial. E aí, quando conheci, quando o André inseriu no multinível, eu fui uma das pessoas que fiz de tudo para ele desistir. Isso eu ia perguntar. Ele entrou, você ainda não tinha entrado. Foi fazer sozinho, você Era continuou. aquele filme lá, Dormindo com o Inimigo. Ele iniciou, eu era contra. Eu até fui nessa primeira empresa que ele foi lá, que ele nunca entrou de fato, mas tinha os treinamentos e eles levaram. E aí entra aquilo da pessoa que é uma influência para você, ou que você confia, joga um balde de água fria na sua cabeça. Eu cheguei em casa depois daquele evento alucinada. Pai, um negócio incrível que não sei o que tal. Meu pai falou assim, eu já fiz um negócio desse, é uma merda, me quebrei, tipo assim. E aí meu pai já falou que era uma furada e eu fui no do meu pai. Claro. Né? E aí depois de um tempo, depois do intercâmbio, o André voltou e viu que era um negócio, que o multinível era algo bom, ele decidiu entrar nessa outra empresa, que eu não era a favor, fiz de tudo para ele desistir. Não, fala o que você fez. Eu ligava Quero ver essas pessoas com raiva de você. Eu saí. Primeira coisa, eu não tinha amigos, né? Nunca fui de muitos amigos, porque eu era tímida, eu tinha problemas de me relacionar. Todo mundo achava eu a minha simpatia, que eu ia pra todo mundo. Mas eu não conseguia ter diálogo com ninguém e tudo mais. Então eu sempre tive muita dificuldade de ter amigos. Então os amigos que eram do André, quando a gente começou a namorar, passaram a ser os meus amigos. E aí, quando ele entrou no multinível, ele começou a convidar os amigos dele, mas como se tornaram meus amigos também, eu ligava para essas pessoas e falava assim, olha, não entra não, esse negócio é uma furada. O que ele tá te falando é mentira. A BMW que ele tem, eu ajudo ele a pagar com o meu salário, então não entra nesse negócio. Gente boa, né? E aí eu falava já pra ela, ó, pelo amor de Deus, não fala pro André que eu tô te ligando falando isso, senão você vai acabar com o meu relacionamento, né? Então a pessoa não atendia mais ele, a pessoa fala, não, pensei melhor, não quero entrar no negócio e... Você acha que seu negócio foi difícil, né? Você acha que você passou dificuldade? Então, de fato, eu tô dormindo com o inimigo, né? E uma coisa que foi muito importante depois para que eu me inserisse nesse mercado foi, de fato, abrir a mentalidade, mas não meio que forçada. Porque eu comecei a frequentar os treinamentos, porque os dias que eu vi o André era de final de semana.
E quando entra numa empresa de multinível e trabalha no mercado tradicional, o que você faz? Os dias que você mais trabalha são os finais de semana e depois o horário de expediente. Então, de vez em quando eu via ele durante a semana, depois do horário de expediente, é o final de semana. E isso começou a não acontecer mais. Eu não via mais o André. Então, uma maneira que eu encontrei de ficar um pouco mais com o André foi começar a ir nos treinamentos. Não, Ele fala que é por causa de também. ciúmes, que eu tinha ciúmes e eu ia que eu queria ficar de olho nele. A gente sabe que não, mas... Tinha um pouquinho de ciúmes sim, mas eu queria mais por estar perto dele. E no começo era aquela cara feia, né? Tava lá meio que forçada, mas foi abrindo... Isso já na Renault ou Na primeira empresa. E só que isso foi abrindo, eu fui pegando os treinamentos, Claro. né? E aí aquilo foi abrindo a minha mente, foi despertando o desejo de fazer o negócio. Ele começou a ter uma qualidade de vida que eu esperava, então durante a semana ele começou a ir pra praia com metas da equipe, ele começou a sair e eu presa dentro de um escritório de contabilidade. Aí eu falei, não, essa não é essa vida que eu mereço. Até que um dia, eu lembro que eu estava pegando o metrô, lá no Anhangabaú, às 6 horas da tarde, e eu saí de lá quase pelada. Porque foi um empurra-empurra e tudo mais, você entra toda amassada. Quando eu saí eu vi que estava todo mundo olhando pra minha cara e não entendi por quê. Quando eu saí da muvuca, que eu saí do metrô, minha camiseta estava toda aberta. Porque foi se apertando e os botões foi abrindo e eu nem percebi. E nesse dia ainda uma pessoa me ligou e falou, Margarete, não é essa vida que você merece, não sei o que e tal. Aí eu me olhei lá, né, quase nua, entre aspas, né, no metrô toda apertada. Eu falei, realmente não é isso que eu mereço. Aí foi quando eu de fato decidi entrar na empresa de multinível junto com o André. E depois, ainda não fazia da maneira que tinha que fazer, porque eu não tinha descoberto o meu real motivo. A história, né, que eu sempre conto, meu padrinho veio falecer num hospital público, e a gente não podia ajudar ele financeiramente. E aí eu tomei a decisão que a partir daquele dia, nunca mais ninguém que eu amasse ia passar por aquilo de novo, e que só dependeria de mim. Então, para isso eu tinha que fazer algo diferente, tinha que trabalhar mais, tinha que fazer mais, né? É aquilo que te move. Uhum. E a partir dali eu comecei a fazer um negócio muito forte junto com o André. Entendi. E aí, chegamos na Renault dele. Aí a história começa... A história é a mesma, as dificuldades é a mesma, mas a ferramenta era certa e começou de pouquinho em pouquinho, com as dificuldades do negócio, não tinha estrutura, não tinha nada. E começamos a galgar, batemos diamante no curso mais. Foi, eu lembro. No telefone, na pilha, batemos duplo diamante na academia de treinadores. E ela estava fazendo Eu curso fiz mais, o você curso estava de mais. staff. Aí depois, a gente é bom, né, mano? Eu tava trabalhando de staff, eu fiz um curso, depois eu fiquei como staff, não foi? Você fez a primeira turma em Fortaleza. De curso mais. Bateu diamante. É. Aí depois, a segunda turma foi a que a Marta que ela fez, foi. que foi emendada na Academia de Treinadores. Então, Ela porque fez- aí eu fiquei como staff. Você ficou como staff e no curso mais. E aí, nesse dia ainda, além de duplo diamante, a gente fez a Bela, pô. Esse dia aí, a Bela foi... Que gás, hein? O cara emenda curso mais Academia de Treinador, ainda faz um filho. É doido, hein? o curso de desenvolvimento pessoal, então a gente desenvolveu uma pessoa. Simples assim. Ótimo, ótimo. Qual foi o momento, eu não estou dizendo se houve, eu tenho certeza que deve ter havido, né? Que você falou, cara, não vai dar. Agora a vaca foi pro brejo. Agora, qual foi assim, aquele que você, sei lá, uma geladeira que você olhou, que você falou, putz, agora... Bom, eu acho que, assim, que a gente falou assim, ferrou, é que é muito difícil falar assim, pra mim, tá? O homem, ele é mais loucão, né? Aham. Tipo, o homem é menos emotivo.
Mas teve um momento que ferrou muito, mas a cabeça estava boa, né? Tipo, a gente estava lá, teve um dia que abriu a geladeira, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nem... o Asbar, a Fernanda estava um tempo lá em casa, não tinha nem dinheiro para comprar coisa para a filha dele, né? Só que, mentalmente, a gente estava bem, assim, tipo, não, mano, amanhã a gente vai pra rua, o que a gente vai fazer? Vai vender água, vai vender site, vamos pegar uns perfumes de outra empresa para vender, que não tinha Renaudet ainda. Mas o momento que a gente falou assim, puta, ferrou. Deixa eu pensar. Na verdade, assim, não teve vários desafios, mas eu acho que depois da primeira empresa, a gente sujou tanto o nosso nome, tipo, que você falava assim, não tem como piorar. Mas então, pode ser na outra empresa lá. Qual foi a hora que você falou que, cara, nossa, agora sujei meu nome, então, meu filme? Na primeira empresa, a gente estava entre os 3 top líderes do negócio e quando a gente chegou no nível que a gente imagina o seguinte, o cara olha um nível e ele imagina que ganha quanto? Um X. Quando ele chega lá, não ganha. Então a gente começou a questionar e foi quando a gente começou a estudar outros modelos de negócio. A gente falou, pô, então peraí, o problema não é o mercado, o problema é a empresa. E a gente começou a ver que não era uma empresa legítima de multinível. E teve um momento que eu, né, principalmente assim, eu falei assim, eu não vou mais subir no palco para falar o que eu não acredito, mesmo que a gente estava ganhando um pouco de dinheiro. A gente estava ganhando dinheiro, mas ninguém da nossa equipe estava ganhando dinheiro. Tipo, o Caio, que era um líder lá, que ganhou aqui, sei lá quantos milhões, lá ele ganhava, tipo, o melhor bônus dele foi R$1.200. Então a gente olhou e falou, porra, cara, tipo, não tá rolando. Tipo, as pessoas que a gente ama, que cuida, constrói, não tá, vai estar muito travada. Uma coisa é o cara não tá trabalhando e tá travado, outra coisa é o cara tá trabalhando muito e não tá. E aí a gente chamou 2 pessoas na época, falou, olha, a gente não sobe mais no palco para falar o que a gente não acredita, a gente vai sair do negócio. Aí os caras se imploraram, que a gente era da online, pelo amor de Deus, você vai ferrar com o nosso negócio. A gente falou, tudo bem, a gente não vai sair, mas a gente não sobe mais no palco. Nesse momento, eu acho que foi o momento mais chato assim para mim. No mesmo dia eles convocaram toda a equipe, falaram bastante mal da gente para defender, ninguém quer sair com um líder, né, ruim. E no outro dia fizeram um treinamento com umas 800 pessoas, colocaram nosso nome na tela assim, ó, fracassado. E tipo assim, ó, fritaram. E nesse momento, hoje eu olho para trás, eu praticamente entrei numa depressão. Tipo, alguém me ligava, eu chorava. Alguém me ligava, eu chorava. Mas por quê? Porque, tipo, todo mundo a gente ficou 2 anos e meio lá. Então, todo mundo que você convivia acabou virando negócio. Os seus amigos estavam no negócio. E do dia para a noite, seus amigos eram inimigos. O Caio queria sair na mão comigo. O Caio me ligava, vamos te encontrar, deixa eu te encontrar. Eu falei, Caio, você quer brigar, cara? Sabe? Mas para você ter uma ideia da persuasão que esses líderes fizeram na cabeça da galera para colocar a galera contra a gente. Por quê? Porque tem dias que a gente ia sair, então eles anteciparam, cortaram nosso contrato, então virou uma bola de neve. Ninguém quer para uma empresa ruim com um líder ruim. Então acho que esse momento foi o mais assim, e não foi nem que ferrou, a gente ficou mal assim, né, pelos amigos, mas mentalmente a gente daqui a pouco virou uma bola de neve, enchendo o colchão de ar, e a gente tava falando assim, a gente vai ficar rico, tipo, porque a cabeça já tava focada, obcecada, meio que igual o vídeo. Eu me recordo de 2 momentos, assim, mais difíceis. O primeiro, que eu já até contei essa história para você, que você tem responsabilidade em resolver, né, esse problema. Porque devido à dificuldade financeira, a rotina difícil, a falta de maturidade entre eu e o André em não entender que cada um lidar com a falta do dinheiro de uma maneira, o nosso relacionamento começou a ficar bem ruim. E o nosso relacionamento praticamente acabou. O André terminou o casamento. Deu tempo. E nesse tempo que ele deu, vamos dizer assim, que pra mim não existia tempo no casamento, ele foi fazer o curso mais. E durante esse período do curso mais, eu fiquei louca da vida, porque enquanto ele estava lá, teve um dia anterior que ele curtiu pra caramba, e eu tava vendo as fotos e falei, eu aqui me matando, né, e ele lá curtindo, mas tirando esse lado, né. Depois que ele voltou e a gente conversou,
eu estava disposta a não tentar mais, porque eu falei, não adianta só uma pessoa querer que o relacionamento dê certo, né? E eu sentia que só eu estava querendo. E ele voltou querendo fazer o relacionamento dar certo. E aí a gente conversou e decidiu fazer com que o relacionamento desse certo. Eu sabia que era devido ao curso, mas eu não sabia o porquê ou o que era que tinha feito ele tomar essa decisão e voltar. Aí depois, quando a gente estava saindo da casa que a gente estava de aluguel no bairro ruim, arrumando os guarda-roupa, eu achei a carta que ele escreve na hora da morte, né? Que ele escreve a carta para ele. E ali, em vários momentos, ele citava o meu nome, que eu queria, né, que lembrava de mim, que os nomes que ele citava lá era eu e algumas pessoas, mas várias vezes ele citou o meu nome. E aí depois a gente conversando, ele falou que um dos momentos que fez ele perceber que realmente ele queria que o relacionamento desse certo é porque lembrou das nossas histórias e quem ele queria que estivesse do lado dele era eu. Né? Então, obrigada. Graças ao curso Mais, nós estamos juntos hoje. Aí o depoimento com o curso Mais. Aí, ó, isso daqui é maravilha. E mais uma vez o André está chorando. E Você depois tá ele chorando, fala pô. que a mulher é emoção. É bicha? Frase do Caio. É que ele lembra quando ele me fez sofrer por essa decisão. Agora tá pagando. Já viu aquele filme Como Treinar o Seu Dragão? Não fiz ela sofrer, eu tava treinando. Treinando, porque senão eu ninguém aguentava também não. E a segunda vez. Desculpa. Calma aí. E a segunda vez foi por escutar os negativos. A gente já era duplo diamante, eu estava grávida da Bela, inclusive eu nem fui pro cruzeiro porque eu estava grávida da Bela. Mas antes disso, a gente ficou absorvendo as coisas negativas de um monte de pessoa que não estava fazendo o trabalho da maneira correta e negativando a empresa, falando mal da empresa, falando mal de tudo, de todo mundo, de todos os líderes do mercado, de tudo. E a gente foi absorvendo aquilo, que chegou um momento que o multinível ficou insuportável da gente fazer. E a gente não queria mais fazer o multinível. E a gente estava decidido a sair da Rinodê ganhando quase, lá para 20 mil, né? 22. Ganhando 22 mil reais. A gente queria desistir da Rinodê. Pelo fato de estar cansado do multinível. Mas por quê? Sugar energias negativas dos outros e sugar a dor dos outros que não estavam fazendo negócio. E aí o André foi pro cruzeiro da Rinodê sozinho, porque eu tava para ter a Bela já. E lá a dona Adelaide e o Cláudio Henrique conversaram horas com o André, porque perceberam no cruzeiro que ele não estava normal. O André é todo carismático, brinca com todo mundo e tal. Estava isolado. E lá eles fizeram o André mudar de decisão. Ele chegou em casa mostrando uma visão totalmente, uma energia totalmente diferente do que a gente estava. E a gente decidiu ficar na Rinodê e também, lógico, alinhado em descobrir uns novos motivos. Porque, junto com esse negativo, a gente já estava ganhando 20 mil reais por mês, e nós tínhamos realizado o sonho de ser pais, tinha comprado o nosso primeiro apartamento, lógico que estava financiado, mas na cabeça do pobre, você financiar uma casa por 20 anos, a gente considera como nosso, e a gente fica super feliz com isso. E aí, estava pagando já um convênio médico para os pais, conseguindo ajudar uma coisa e outra. E eu falei assim, então a gente estava, sabe aquilo que a gente tinha desenhado, estava conquistado? Aí a gente viu que a gente precisava rever os nossos sonhos, a nossa missão, e aí foi quando a gente decidiu continuar fazendo o Rinodê. Show de bola. Você falou um pouco das pessoas negativas, né? Quais, assim, em que momentos você teve que encarar pessoas próximas a você que acabaram se afastando, ou porque entraram no negócio, ou porque não entraram no negócio? Qual foi, assim, o rompimento social que você teve, que foi mais doloroso, assim, em termos de, tive que dizer um não para os meus pais, ou para os meus irmãos, ou para os meus, às vezes, amigos, alguém que pediu ajuda que você não conseguiu fazer, e aquilo ficou ruim, ou a pessoa te disse alguma coisa que aconteceu
pessoas próximas de vocês? Então, na verdade, hoje eu vejo como uma falha, né? Mas a gente não teve vida social, a verdade é essa. E tem uma falha porque se o marketing de rede ele é provindo de um leque de relacionamento e você corta eles, logo vai chegar um tempo que você não tem mais lista. Então você não cultiva relacionamento, você não tem, a lista acaba. E é um problema que todo mundo passa. Mas o nosso rompimento ele começou tipo na época da faculdade, porque eu saía de casa às 5h30 da manhã, 6 horas, ia para a faculdade, chegava meia-noite, 1h da manhã em casa, e era a mesma coisa. E aos finais de semana a gente estava sempre estudando, e daqui a pouco quando terminou a faculdade, no final de semana eu estava fazendo marketing de rede. Então isso ficou, assim, eu vou falar assim, várias vezes na família, né? Tem até familiares aqui, não deixa mentir, a gente passava lá, pegava uma carne, comia, almoçava e saía, né? Então, fazem 9 anos que eu faço marketing de rede, a Marga 1 ano a menos. E o que acontece? A gente começou... tem duas coisas. A parte boa é que a nossa cabeça era tão pobre que você fica ali imerso. Só que a parte ruim é que por várias vezes você não está sendo produtivo. Então, se a gente tivesse feito um domingo, ficasse numa festa, não alteraria o resultado, né? Ou algumas áreas ficaram descobertas, mas eu acho que teve alguns momentos na família mesmo, né, que toda a família era contra o negócio. Meu sogro era contra. Eu chegava, quando a Marga não fazia, eu chegava em casa, imagina, você casou e morava de favor. Chegava lá 4 da manhã, 3 da manhã, e aí 5, aí falava assim, filha, não existe trabalho assim, você acha que está trabalhando? É isso que você quer pra sua vida? Esse casamento que você sonhou? E tipo, bicho, na verdade, eu fui mais blindadão assim, eu não ligava, se a Marga começasse a me encher o saco na época assim de multinível, bicho, a gente vinha rompido assim. Porque eu tava obcecado pela parada. Não, ele só não rompeu comigo, que ele só descobriu que eu ligava para as pessoas para cancelar depois que a gente já estava na Rinodei e a gente estava bem, já estava bem no relacionamento, já tinha passado aquela fase ruim lá que eu acabei de contar. Então ele só veio descobrir depois disso. Que se ele tivesse descoberto naquela época, tinha dado pela boca, com certeza. Comprou uma BMW e falou, deixa eu te contar uma coisa. Mas o desprendimento social, a gente abriu mão de muita coisa. Algumas coisas a gente sabe que é necessário, outras eu acho que é falta de percepção e de maturidade. Entendi. Mas aí, às vezes, aquele rompimento com as outras pessoas não é tão custoso assim emocionalmente. Mas às vezes com o pai, por exemplo, o sogro todo dia ali falando, né, não acreditando, né, suga então, mais, né? Ele não falava pra mim. Tá, mas... Ele não falava pra mim. E ela também não falava. Aí ele falava pra ela, mas ela segurava. Tipo, segurava porque eu teve uma época que eu fiquei bitolado. Eu era muito radical. Um dia eu chutei meu irmão, meu pai, minha mãe e a Marga tudo no mesmo dia. Tipo assim, vai todo mundo pra puta que pariu e eu vou fazer esse negócio. Tipo assim, eu briguei com meu irmão, saiu chorando. Aí minha mãe viu ele chorando, eu briguei com meu pai, com a minha mãe, aí meu pai e minha mãe começaram a chorar. Aí eu peguei a Margarete e falei, ó, você também tá mexendo o saco, então acabou, vai ver sua vida. Essa pela segunda vez. Tipo assim, foi antes, na verdade. Todo mundo literalmente eu chorei porque eu vi meus pais chorando. Eu quase dei nele. É porque ele é chorão mesmo. Aí, o que acontece? Tipo assim, eu tava obstinado, tipo assim, lógico que nem é saudável, mas assim, a minha família é boa, né? Senão eu poderia ter, se eu tivesse uma família um pouco mais ignorante, assim, mentalmente, talvez não tivesse relacionamento com mais ninguém, pô. É que eu fui ignorante pra caramba. Entendi. Nunca bati na Marga, tá? Só Eu acho que Pô, se batesse, não estaria aqui hoje. vai tá furo Não desse, cara. preciso. Publicava agora, imagina Ele quantos fala likes. que ele que tava me treinando, mas vocês acham mesmo que era isso? Acho que era o contrário, né? Se eu tivesse paciência com ele também. Bom, mas vamos lá. Eu acho que o mais difícil mesmo foi a família, porque pra mim a família era uma válvula de escape, porque a gente às vezes fica trabalhando tão focado no negócio que uma hora ou outra que você tem um tempinho, você quer estar na sua válvula de escape também, porque a gente Seu sabe... porto seguro, O né? nosso porto seguro, a gente sabe que
uma hora a gente precisa ir para Porto Seguro para se reabastecer, porque também o tempo todo só focado no negócio, só focado em negócio, só focado em negócio, chega uma hora que você não aguenta mais, você cansa. E a minha válvula de escape era a família. Só que ao mesmo tempo eu me sentia uma bandida no meio da família. Parecia que eu estava fazendo algo de errado, eu me sentia julgada. Então mesmo nos tempos que às vezes dava para ir lá, eu acabava evitando de ir, porque aquilo de ver ser a minha válvula de escape, meu porto seguro, começou a ser a tempestade, porque me deixava me deixava pior ainda do que não que eu esteja ruim, mas me deixava mal. Então eu preferia não estar lá. Eu acho que o mais difícil que eu me recordo assim era isso. Agora tem uma coisa que eu acho que é um rompimento social brutal, acho que todo mundo deve passar por isso aqui. Você está numa pegada, imerso, falando de prosperidade, lendo, ouvindo, tudo. E aí, às vezes, você vai com uma pessoa que está vivendo uma outra realidade, tipo, não tem assunto. Esse acho que eu acho que é o maior rompimento social. Porque a pessoa vai falar da Tieta, do Berdinazzi, do Mezenga, do Big Brother. Só as últimas novelas, vocês perceberam, né? A última novela que ele assistiu foi o Rei do Gado. Então eu acho que o maior rompimento social, a mentalidade está totalmente diferente. Tipo, você não consegue conversar, mano. Parece que você tá amarrado. E parece que a única alternativa para você não ser antissocial é beber e fazer alguma coisa com a galera. E dominó, né? Tipo, por quê? Porque é uma maneira de você tentar ser sociável, porque parece que você vira um ET, né? Até hoje, assim. Não, dominó curto. Não, acho que é isso, me recordo. Não, legal, é o que a gente... Essa pergunta, a princípio, eu nem fazia, mas ela se tornou um ponto comum. O rompimento com a família, com tudo, a gente via, quer dizer, isso aconteceu com todos os líderes, pô. Os caras tudo, a família, tem uma hora que não tinha ninguém apoiando em determinado momento, geralmente os momentos mais difíceis, né? Não tinha ninguém apoiando, pô, o cara estava sozinho. Aconteceu, o Gênison, pô. O Gênison, imagina, ó, ele revezava com o pai dele de madrugada, para cuidar, para cuidar do quiosque, pô. Então, ele dormia dentro do quiosque, tipo 3 horas, 4 horas da manhã, ele ficava até as 4 horas da manhã, dando ronda ali, para ninguém assaltar. Aí 4 horas da manhã o pai dele chegava, ele ia para dentro do quiosque para dormir, que a Jaque estava lá dentro também dormindo. As comidas saem meio temperadas, né? Aí, tipo, 7 horas da manhã, o pai dele ia comprar peixe, essas coisas para fazer, enfim. E aí ele catou, chegou uma hora e falou, não, vou fazer Rinodê, não vou mais ficar aqui. Aí ele encontrava com o pai dele, e aí, pai, e aí? Como assim, e aí? Você me deixou aqui, eu fico sozinho lá no quiosque? A noite inteira, a madrugada inteira, você vai lá ficar vendendo perfuminho? Me deixou, me largou. Ele é doente pelo pai, né? O Gênison é louco pelo pai dele, adora, ama o pai dele. Estava fazendo aquilo para tirar o pai dele daquela vida. Mas teve que romper em determinado momento, sair andando. E é a mesma coisa que vocês estão contando, é a mesma coisa, quer dizer, tem esse rompimento, pessoas que você não acreditam e, pô, velho, enfim, essa é a hora que o cara tem que buscar a força interna. Eu vou, depois eu volto pra gente. Eu vou e depois vem de salvar. É o que o mais... É um ponto que teve em comum todo mundo, todos eles, o próprio Felipe também, né? Quando eu falei que eu ia pedir as contas, um trabalho que eu era o cara mais bem sucedido da família. Numa época eu tinha a carteira assinada, me formei em inglês e tal, falei pro meu pai que ia pedir as contas. Vixe Maria, porque o sonho dele era ter o que eu fiz, né? Ter um estudo, ganhar o que eu ganhava. E naquele momento ali, todo mundo, você é louco. Todo mundo. Ainda bem, né? Enfim, na mentalidade das pessoas não existe tanta prosperidade, né? Senão todos seriam prósperos. A pessoa não acredita que dá para ficar rico, elas não tem na mente delas isso, né? E é a primeira coisa que você tem que fazer. Primeiro você tem que acreditar e vai ficar rico. Primeiro você tem que acreditar e daí, aí você começa a trabalhar porque você está motivado, porque você acha que você vai ficar rico. Porque você acha que você vai conseguir, lógico. Mas entre você começar a trabalhar e conseguir, tem um hiato aí, tem
tempo, né? Tem um tempo, leva um tempo para começar. E nesse tempo é a hora que o cara tá no ar mesmo, ele tá... E, às vezes seria o momento que ele mais precisa do apoio e geralmente é onde ele menos tem, né? Bom, não sei como é que tá a hora aqui. Bom, vocês, lógico, casal, jovens, extremamente bem-sucedidos, ricos de qualquer lugar do mundo, né? Assim, se você pegar o seu salário em qualquer lugar do mundo, vocês podem ser ricos. Como é que... Qual o acordo aí entre vocês? Quais os pontos que vocês tiveram que... Você já abordou isso, mas gerou um conflito, e daí ele se colocou, você também queria que desse certo, ele também queria. Qual foi aí, o que vocês combinaram para que o relacionamento então passasse a funcionar? Na verdade, o relacionamento, hoje, o meu ver, né, ele é um negócio. Ele é um contrato entre dois civis, né? E ele precisa como um negócio de investimento de tempo, investimento de atenção, construção. É um bom relacionamento de médio e longo prazo. Aquele relacionamento de curto prazo que é muito bom é a paixão ainda, né? Depois que passar a paixão que você vai ver o amor e tudo mais. Então, a verdade é que a gente começou a estudar sobre relacionamento também, para aprender, para ter algumas coisas. Já tínhamos lido alguns livros, como Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, tínhamos aprendido, e a gente começou também a ter muito contato, por exemplo, com o Sandro, né? O Sandro foi uma peça muito chave, assim, como um exemplo ali, né? Da gente ver como ele tratava a Leila, a gente ver como ele se comportava como pai, como profissional, a postura dele e tal. Então isso, quando a pessoa te inspira, você acaba querendo fazer as coisas similares. Então as coisas também foram se ajustando. A gente não tem muita conversa de combinar como vai ser. Nunca combinamos nada, né? A gente briga, às vezes que a gente terminava, até na hora de terminar era bem assim, olha, não tá legal, vamos terminar e tal. Aí depois voltava, vamos tentar fazer dar certo. Mentira. Na hora de terminar, não foi assim. Você chutava o irmão, fazia o irmão chorar, né? Eu era assim, o dia de galo assim, olha, não tá Na bom. cabeça dele. Não, ele tá falando, na visão dele, ele tava assim, tal. Na sua visão, ele tava saindo do corpo. Mas ele tava super tranquilo, focado, funcional. Foi tipo uma conversa, ele acabou de falar que chutou a família inteira, Não. me chutou e foi uma conversa. Da última vez foi mais light. Não, né? Mas- Aquela ali, velho, se eu tivesse tinha dado um rodo. Mas nunca teve uma Teve conversa. a vontade de dar certo. Por exemplo, eu comecei a perceber que hoje, no mundo de hoje, é muito fácil, né? Você larga e não sei o quê. A gente tinha visto alguns vídeos, tínhamos lido, algumas pessoas tinham dado alguns toques, né? E aí você fala, pô, isso é um casamento, deixa eu investir, né? Deixa eu tentar fazer dar certo. Né? Então você começa a se dedicar. E aí as coisas foram se encaixando. E logo na sequência, assim, veio a gravidez da Bela. E olha, eu acho que a Bela tem 4, 5 anos assim que a gente vive muito bem. Até um perigo às vezes, né? De não ter uma discussão. De brigar, falar alto, contra, né? Não tem briga, né? Porque também a gente, como lida com pessoas, a gente aprende a se comunicar. Eu já sei quando ela está nervosa, ela já sabe quando eu estou nervoso, quando eu estou bem. Então, tem uma percepção muito apurada, assim, né? Então, a gente até brinca depois, né? Depois passa de alguma coisa e fala, você estava nervosa? Ela, tava, com o quê? Não sei. Tipo, mas a gente já tem esse feeling, então é mais fácil se relacionar hoje. Também tem mais confiança, mais maturidade, eu acho que isso muda, filho e tudo mais. Não teve muita conversa, não. Eu acho que a gente teve exemplos, assim, né? Dentro da minha casa, meus pais, né, são casados. Parece uma comédia os dois. Meu pai dá cada sapatada da minha mãe brincando, mas é engraçado, porque ele é meio grossão. E o pai e a mãe dela também tem um baita relacionamento, então, e aí tem o Sandro e várias outras pessoas que a gente foi conhecendo, você, Lu. Então você vai se modelando no meio que você anda. E no negócio? Alguma dificuldade, contra alguma dificuldade? Tiveram que alinhar alguma coisa no negócio?
ou que dica que vocês podem dar para as pessoas que estão trabalhando em casal junto no negócio? Então tem um livro que está saindo aí. Pois é. Resuminho do livro. Então, primeiro vem as crenças que foram implantadas na minha cabeça. Minha mãe e meu pai, eu falo que eles são um modelo de relacionamento para mim, né? Eu nunca vi meu pai e minha mãe discutirem assim, feio, na frente de ninguém e tudo mais. E sempre foi um bom relacionamento. Então, para mim, separação nunca foi uma alternativa. Para mim, separação não existe. Eu casei para casar uma vez só. Para mim, casamento é uma vez só. Então, mesmo mediante a dificuldade, eu sabia que assim, né? Largar não é a solução. Porque a gente só muda de problema, né? Vamos dizer assim, a gente não vai para outro relacionamento com a bagagem toda. Com a bagagem, que o problema é os dois, nunca é só um. Só que se eu melhoro a minha parte, ele acaba vendo a minha mudança e melhora a parte dele tudo. Então a gente decidiu o quê? Consertar e não mudar, né? Então para mim nunca foi terminar. Pensar nos momentos difíceis, sim. Nunca quis aceitar o término do relacionamento. Persistente. E nunca foi conversado os términos, não. Ele que sempre terminou. Cada um dá a sua versão da história. Eu sempre terminei. Eu nunca aceitei, não. Nunca foi o diabo. Foi assim, terminou, comunicado. quero mais, tchau. Foi comunicado. Isso. Mas não foi chutando. Só a primeira vez. E uma coisa que a gente sempre, assim, querendo teve em comum, foi a vontade de crescer. Então, assim, quando a gente decidiu fazer o negócio dar certo, a gente sabia do preço que tinha que pagar, então não teve esse tipo de atrito, porque nós dois estávamos dispostos a pagar o mesmo preço para alcançar o objetivo que a gente queria. Perfeito. Né? Então isso ajuda muito, porque o problema é quando um quer chegar no objetivo, o outro quer outra coisa e cada um está disposto a pagar um preço. Né? E aí é onde começa a vir os problemas. A gente os dois estavam dispostos a pagar o preço, porque aquilo, depois que eu identifiquei o meu sonho, eu sabia que devia depender de mim. Enquanto eu não tinha identificado o meu sonho, onde eu tinha dificuldade de aceitar pouco. Não o sonho dele, mas o preço que ele pagava, que era a gente não se vê de final de semana, sabe, só focar em trabalho, e isso teve uma época que me incomodava, mas foi na época que eu ainda não tinha o desejo ardente de buscar algo. Quando eu encontrei, então, meu real motivo, onde eu falei assim, não, eu preciso pagar esse preço. E aí a gente começou a caminhar junto e a gente não teve mais problema. Uma dica simples aí para o pessoal, para o leitor do livro, para as pessoas que estão vendo o vídeo, para casal dar certo no negócio, no multinível. Uma dica, sei lá, uma dica curta, uma coisa, sei lá. Uma dica, não torne o relacionamento uma competição. Porque eu falei assim, teve um momento, que agora eu lembrei, eu tornei uma competição, que foi um problema pra mim. Porque eu achava o André muito bom no que ele fazia no multinível. Achava. Eu acho ainda. Eu acho que tá casado há bastante tempo. Eu já conhece aquela história, né? Não, e eu sempre achei ele muito bom. E eu ficava me comparando com ele e eu não me via fazendo igual a ele. E eu comecei a querer fazer as coisas que ele fazia muito bem. E aí o que acontecia? Lógico. Fazia tudo péssimo. Aí, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. O André sempre teve uma habilidade de conseguir conversar, e até hoje ele tem essa habilidade muito melhor que eu, de conversar com a pessoa e fazer pergunta e conduzir a conversa, de conseguir de fato ajudar a pessoa, às vezes destravar ela. E aí às vezes que eu tentava fazer isso, eu matava a pessoa. Se eu tava na dúvida, eu saía convicta de que não ia fazer o negócio. Só que quem ficava mal com isso era eu, claro. Né? E eu acho que nem ele, né? Depois, lógico, a gente conversou tudo, depois de muito tempo, ele sabia, mas eu acho que pra ele nem existia esse tipo, entre aspas, de competição. E pra mim não, eu queria ser igual a ele, e aí
quando começou a me incomodar e eu me frustrar e querer desistir do negócio, eu falei assim, bom, esse negócio não é pra mim, eu não sirvo pra isso, foi quando eu comecei a focar nas coisas que eu era boa. Eu falei assim, mas o que eu sei fazer de bom? E isso também partiu de um feedback, porque né, eu lembro que sempre quando eu fazia alguma coisa, o André sempre falava que eu tinha que corrigir. Só que sempre levava pro lado negativo. Aí eu falava assim, ou quando eu dava uma opinião pro André, né, a gente trabalha em sociedade, André, eu acho isso, isso, isso. Ele fazia totalmente ao contrário do que eu falava. Aí faz isso. Durante várias vezes fazia totalmente ao contrário do que eu falava. Aí você pergunta, o que você fazia ao contrário? Não sei. Agora eu não lembro das situações. Você entendi, mas era o que você sentia. Ao contrário do que a gente falava. E ele fala assim, eu não sou obrigado a fazer tudo que você fala. Ele até brincava comigo e falou assim, mas também fazer nada do que eu falo também não é bom, né? Então, até devido a isso, eu achava que eu não servia pro negócio. E eu pensava em desistir. E aí, quando eu falei até com o André de desistir, de voltar pro tradicional, eu falei assim, olha, você continua no multinível, que você nasceu pra isso, eu não servo pra isso, eu vou fazer o que eu era boa, porque no que eu fazia eu era boa. E ele, mas por quê? Eu falei, porque você só me critica, tudo que eu falo nada é certo, né? Aí ele falou assim, não, você é boa nisso, você é boa nisso, você é boa nisso e tal. Aí eu falei, então eu sei fazer o negócio. E aí eu comecei a focar naquilo que eu era boa. E eu falei assim, e eu vou desenvolvendo as habilidades que eu preciso desenvolver para ser uma líder completa, treinando e tudo mais, mas eu vou focar naquilo que eu sou boa. E foi quando o negócio, pra mim, Margarete, né, começou a andar. E os dois, na verdade, um completou o outro. Porque o que eu sempre fui bom e gostei de fazer, não é que ele não era bom, ele é bom. Mas não é o ponto mais forte. Só que o ponto mais forte dele é o que eu não tinha. Então eu passei a ter a característica mais forte de um ponto que ele não tinha muito forte e vice-versa. E isso completou e é o que faz a gente... Até hoje a gente aplica a mesma técnica, que é eu trabalhar com os novos e ele fica mais com os antigos. Perfeito. Olha os antigos comemorando. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Calma, né? Tá calma nessa hora. A Marga, na verdade, assim, eu fiz bastante coisa e tal, mas o homem é mais brutão, assim, tem muita paciência, a minha paciência tem um ponto ali. Quando eu vejo ali que, eu falei, bicho, essa pessoa tem mais o perfil da Marga, assim, tipo, ela precisa de mais acolhimento. E eu não sou a pessoa de ficar acolhendo ninguém, né, nunca fui. Então, acho que a gente vai se achando, cada um vai fazendo o que completa mais ali mesmo. A Marga, no começo, quando a gente fala de casal, o meu chefe fala o seguinte, você tem que ter os seus sonhos, a sua mulher tem que ter os sonhos dela, você tem que ter sonhos em comuns. Então, hoje, a maioria das dicas para um casal é a comunicação. Porque se eu estou trabalhando para comprar um carro e ela queria trabalhar para casar, aí vem os conflitos. Quando a gente estava junto, como fosse os primeiros conflitos. Quando a gente estava junto, a gente estava trabalhando para um objetivo. Por exemplo, comprar um apartamento que a filha estava chegando. Bicho, os dois rachavam na madrugada e para Cortando Brasil e ninguém reclamava, pegava no pé do outro, porque a gente queria a mesma coisa. Agora, quando você sonha alto e a outra pessoa não tem sonhos, ou vice-versa, eu acho que é ali que vem um conflito. Você está disposto a fazer algo que a pessoa acha que tá bom. Tipo, tá bom, mas ela não está preocupada muito assim com o que vai acontecer. E a verdade é que 95% da população não tá bom, né? Tipo, só que ela acha que tá. Então, acho que é a comunicação e saber os papéis, o que um ponto forte de um ou de outro. E uma coisa, assim, que a gente é bom hoje, né? Assim, edificação. Onde eu vou, eu edifico a Marga, eu peço palmas para ela e tudo mais e tal. Então, ela tem força para trabalhar em qualquer equipe. Onde ela vai, ela me edifica. Eu tenho força para trabalhar com a equipe. Né? E a gente edifica, fala que a mulher é inteligente e edificular, mas é o casal inteligente e edificular, né? Claro. Porque no marketing de rede, para você liderar, você tem que ser exemplo, e nada melhor do que você exaltar coisas boas do seu relacionamento, coisas ruins você não exalta, que aquilo serve de exemplo, e a maneira como você vive vai treinando as pessoas sem você estar ali totalmente presente, né? Então, acho que daí a gente foi bem assertivo.
Eu acho que seriam as principais dicas assim para cada. Então, para a gente encerrar, é assim. Se você tivesse um grupo aí de 10, 15 pessoas para escolher, se eu tivesse que escolher, uma pessoa. Não. Qual o perfil que você escolheria? Qual o perfil que você acha da pessoa que vai dar certo? O que ela tem que ter para funcionar assim? Cara, olha, ela pode gostar de verde, de laranja, de azul, ela pode ser alta, mas tem que ter... Deixa eu começar essa. Vou te dar mais um presente pro seu livro. Que esse presente que me deu foi o pastor Amaury. Não, então você recebe, você passa. A gente chama dos 3 Cs, né? Que é competência, caráter e carisma. Então, às vezes tem pessoas que ela é carismática, todo mundo adora ela. Ela é competente, mas ela não tem caráter, não vai funcionar. Ela pode ter um suposto resultado, mas ela vai empacar e vai causar outros problemas. Se ela tem caráter, tem competência, mas falta carisma, as pessoas não querem estar perto dela, ela não consegue liderar. Ela não consegue engajar, criar relacionamento, porque as pessoas não gostam dela. Se ela tem carisma, ela tem caráter, mas ela também não consegue executar, não é efetiva, não tem a competência necessária, ela também não vai conseguir exercer um cargo de liderança. É lógico que quando a gente começou, a gente não tinha nem esses filtros na cabeça, né? Nem essa percepção. Mas hoje, a gente sabe que a gente construiu uma posição que a gente consegue ajudar bastante gente. Se a gente focar em uma pessoa, essa pessoa pode prosperar mais rápido, né? Lógico. Só que, ao mesmo tempo, a gente já vai para uma outra vertente, tá? Se essa pessoa falta um desses 3 Cs e eu fizer um resultado que ela não está preparada para ter, quais serão as consequências? Então, às vezes, é um efeito colateral ruim. A curto prazo é ótimo, é palco, é foto, é depoimento. A médio e longo prazo é uma pessoa que não inspira, não é respeitada, mata a rede, ninguém quer estar perto e não tem muito o que fazer. A pessoa vai ter que se desenvolver, né? Se a gente pudesse hoje falar, tem uma multidão e você falar assim, cara, esse perfil aqui, eu acho que o primeiro ponto eu acho que é caráter, né? O caráter é muito difícil, você até oprime o caráter do cara, mas sempre que ele tiver uma oportunidadezinha, ele volta ali. Mas que é muito enraizado, você que é psicólogo sabe mais que eu. É uma coisa muito difícil de mudar, né? Você calibra, mas é difícil de mudar. Se o cara estiver no meio, em um outro meio, ele tende a sair de novo. Só o meio que fica aprendendo ali para ele não se sentir fora da casinha. Mas eu acho que caráter, carisma e competência, nessas ordens aí. Falando do caráter, uma frase que ficou muito forte para mim foi um capitão do exército, não lembro o nome dele, que ele fala assim, que 2 pontos importantes para a liderança é o caráter e a estratégia. Só que se um dia, em alguma ocasião, você tiver que escolher entre uma das duas, sempre escolha o caráter. Abra a mão da estratégia, né? Então, ou seja, nunca, né? Em qual for, independente da situação, independente do que acontecer, a única coisa que você não pode abrir mão é do seu caráter. Do resto, você abre mão do resultado, mas você não abre mão do seu caráter, né? Então, hoje é isso. Falar uma coisa aqui. E como ele já falou desses 3 Cs, mas para mim hoje que eu falo que é muito, muito importante é a pessoa realmente ser sonhador e ambicioso. Que a gente fala aqui na classificação da lista, a gente vai classificar por relacionamento humano, network, credibilidade, se ele tem financeiro ou não, se ele tem a mentalidade empreendedora e se ele é sonhador. Então assim, se ele é sonhador, não é empreendedor, não tem o financeiro, não tem relacionamento humano e nem credibilidade, ele vai trabalhar até ele conseguir. Agora, ele pode ter todo o resto, ele pode ser empreendedor, ter credibilidade, ter financeiro e ter relacionamento humano, mas se ele não for sonhador, ele não vai sair do lugar. Porque não gera o senso de urgência, ali está na zona de conforto dele, né? Então hoje eu acho que uma palavra hoje, tanto que eu falo, gente, a primeira coisa da lista, que se eu tivesse que escolher, eu escolheria sonhador. Essa é o principal de todos. Só uma coisa também, já teve ocasiões, só para você, acho que alguns até sabem, a gente já teve a oportunidade de cadastrar alguns líderes que a gente sabe que daria velocidade no negócio.
líderes assim que daria muita velocidade no negócio e não foi uma nem duas vezes. E a Marga falou, meu, se essa pessoa entrar, eu paro esse negócio. Tipo, mas, tipo assim, não, prefiro que não esteja aqui. Vai entrar com outro, deixa entrar. E entrou com outros. Então, assim, pra gente é muito forte, assim, esse negócio. Porque hoje a gente já faz pela missão, né? Tipo, cara, a gente tem que ajudar outras pessoas a ser atingidas com a mentalidade que nós adquirimos, através de um sistema educacional. Se a gente faz pela missão, não pode gerar desgaste. E tudo que gera desgaste, a gente vai colocando escanteio, a gente flui. Nada. Bicho, minha família tá aqui. Se me gera desgaste, velho, eu prefiro não estar. Tipo, se na minha casa, meus pais, um dia eu fui lá e dei uma dura na minha mãe. Porque eu entrava lá e começava a reclamar. Tadinha, até chorou. Aí... deu uma dura na minha mãe. Tipo assim, a rede me gerou desgaste, eu prefiro qualquer coisa. Então, eu acho que se a gente faz esse negócio... Desgaste. Desgaste é o seguinte... Negatividade. Querendo ou não, o maior trabalho que a gente tem é estar com a energia boa, é a cabeça. Então você tem que tomar muito cuidado em quem fica chupinhando. Os meus downlines, a maioria das vezes não tem nem coragem de vir reclamar pra mim, porque eu não fico ouvindo, pô. Esse dia veio um casal, mas eu queria que você ouvisse. Eu falei, eu não quero ouvir. Tipo, não nesse momento, né? Porque não é a solução do que está acontecendo. É só para desabafar, né? Só pra... Então, mas, cara, por exemplo, tem um monte de gente com a energia baixa. Imagine se a gente se deixa entrar na energia baixa. Vamos todo mundo, vamos fazer uma PN no cemitério. Distribui um lencinho para cada um. Lenço para todo mundo, vamos puxar as pitangas aí da morte da bezerra. O Pitinho fala a história mais triste. Dá treinamento, viu? Vou levar uma galera pro cemitério. Conta a sua história, vai, filho. Agora vamos lá. Tá, bom, para finalizar, o que você, vamos lá, o objetivo do livro é para aquelas pessoas que estão começando um negócio, que querem ter alguma ideia da mentalidade e tal. Qual a dica, em termos de mentalidade, que você dá para a pessoa, enfim, alguma coisa que talvez você queria ter falado, mas ainda não falou, alguma dica para encerrar? Bom, primeira, eu acho que a dica é o seguinte, isso é bem bacana, porque eu falei isso em alguns treinamentos. Um dia eu brinco com a Marga, assim, brincando, mas porque a gente já tem um conhecimento e faz de sacanagem mesmo. Fala assim, se a gente não estivesse junto, talvez você não estaria tão bem assim. Eu não estaria, aquela coisa. Aí imagina se você tivesse casado com aquele orelhudo, aquelas coisas assim, né? E aí a gente fica sacaneando um outro. Aí a gente um dia brinca e fala assim, não estaria. Por quê? Aí fala assim, você nasceu numa família que tem uma veia empreendedora, que a família fala e tal, e você nasce ouvindo aquilo com aquela programação? Não. O bairro que você mora tem muitos empreendedores e tudo mais? Não. Então é muito difícil você se tornar essa pessoa quando você não tem nenhum tipo de programação ou ouviu falar daquilo. É diferente de uma criança que nasce, por exemplo, em Alphaville, que está ouvindo o dia inteiro as pessoas falar de negócio, talvez. Num bairro ali, mais, né? Então ela nasce com um mindset já programado, tipo assim, que é possível. E eu também não nasci nesse meio. Com 17 anos eu tive acesso a um treinamento, como esse, a uma informação, que aquilo rompeu um padrão mental e começou a devagar. E a gente também, depois que ela foi na primeira reunião lá daquela empresa lá atrás, tipo, ela despertou, assim. Então, a faculdade, ela rompe um pouco, você já começa a pensar um pouco fora, e quanto melhor as pessoas, e o meio te molda, né? Quanto melhor o meio, mais você vai pensar para frente. Então, a maior dica das pessoas é que elas talvez não entendam que elas não têm dinheiro, não é porque elas não têm, porque elas já ganharam dinheiro. Elas continuam sem dinheiro, ganhava 200 não tinha dinheiro, ganhava 500 não tinha dinheiro, ganha 1.000 não tem dinheiro, ganha 2.000 não tem dinheiro, e vai ganhar 5 não vai ter, e 10 não vai ter. E ela não entendeu que isso é um padrão mental. E só existe uma maneira dela quebrar esse ciclo de pobreza, que é através de um sistema educacional de treinamento, um sistema que eduque as pessoas. Só existe uma maneira de a gente mudar o Brasil, é com educação, não é com política, não é com dinheiro, não é com nada. E a mesma coisa dentro desse negócio. A grande vantagem é que as pessoas que vêm nos sistemas darem esses treinamentos, elas são congruentes, elas vivem aquilo para falar. Então, a maior dica para as pessoas é estar aberta, né, estar com a cabeça aberta
e ela entender e valorizar a educação, porque a situação que ela se encontra é porque ela não foi educada. Se ela tiver a educação e a força de vontade, ela vai conseguir. Se ela só tiver a força de vontade, talvez não seja o suficiente. Então, a maior dica é estar plugado em um sistema educacional de treinamento, de preferência no Mindset. Não queria puxar sardinha, mas é foda. A gente está muito alinhado nisso, eu acredito muito no desenvolvimento pessoal. Tanto que eu falo, eu sou fruto de treinamento. Existe a Margarete antes de conhecer o multinível e existe a Margarete depois. Mas não é o multinível que me fez ser assim. E sim o sistema de treinamento, o desenvolvimento que eu tive dentro do negócio. Porque aqui, vai diferente da faculdade, você vai para a faculdade, ali tem as informações. E você vai absorver aquilo e depois você vai aplicar no seu dia a dia. Dentro do multinível, até porque, eu vou falar por mim, tá? Eu nunca tive uma referência feminina no multinível próxima de mim. Eu tenho algumas referências, no qual eu sempre falo que a Daniela Carvalho, desde a primeira vez que eu vi vai estar na Extreme. Vai estar na Extreme. Ela sempre foi a minha referência, porque foi o primeiro treinamento que eu vi de uma mulher e que me deixou maravilhada, só que ela sempre esteve muito longe, ela é crossline, e eu nunca tive intimidade de chegar nela e pedir orientação e tudo mais. Então, eu, como mulher, eu nunca tive alguém que eu pudesse me orientar. Então, eu tive que buscar isso daí em livros. Uma coisa, o André sempre foi muito exemplo para mim, ele sempre foi muito estudioso. Tudo que ele decidiu fazer, estudar, ele sempre foi muito bem. E aí, eu sempre via o André se desenvolvendo de uma maneira tão incrível, eu falei assim, eu preciso me desenvolver, né? O André é a pessoa que sempre me impulsionou para cima. E eu comecei então em busca de desenvolvimento pessoal, em ser uma pessoa melhor, né? E, então assim, nunca fiz curso fora do negócio, todos os cursos que eu tenho é dentro e com você, né? E isso fez... Um trabalho excepcional. Eu me desenvolver. A primeira academia de treinadores, né? Ali foi onde de fato despertou ainda mais o desejo de enfrentar o medo de palco, de treinar. O PAN também me desenvolveu muito, tirou várias travas que eu tinha. Isso me ajudou muito no desenvolvimento pessoal. Então eu falo, eu sou fruto de treinamento. Se não fosse treinamento, eu não estaria onde eu estou, não teria o relacionamento que hoje eu tenho, porque, que nem eu falei, até no relacionamento a gente começou a ler sobre o assunto para que o relacionamento a gente estivesse no caminho certo, né? Então é o desenvolvimento pessoal. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado pela generosidade de vocês, de parar aí. Eu sei como é que tá o corre aí de vocês. A gente agora. tem um almoço ali agora, né? O jantar ali com o Rodrigo Faro. Então a gente vai ter que ir. Pois é. É verdade, viu, gente? É verdade, o jantar com o Rodrigo Faro. Vamos cadastrar! A gente Tá vindo quebrado, lá. tadinha, tá precisando. Oi? A gente vindo pra cá, eu e ele e tal, aí toca o telefone e o Sandro. E aí, tá tudo certo pro jantar hoje à noite com o Rodrigo Faro? Eu falei, caralho, olha só onde que eu tô. O Sandro ligando, falar com o André pra jantar com o Rodrigo Faro. Eu falei, caramba, tá louco, tô bem. Mas, de verdade, muito obrigado pela generosidade, pelo tempo de vocês. Muito obrigado a todos vocês pela atenção. Não vai dar para abrir para perguntas. Não vai dar para abrir para perguntas. Não tenho não? nada. Não sei. Alguém tem alguma pergunta? 3 perguntas. Vai, fala. Quando você fala dos 3 Cs, que eu achei incrível que você comentou isso na academia no Duplo Diamantes lá em Cancún, e quando você já percebe um desvio de caráter de uma pessoa já cadastrada, e às vezes que tem até um fim relevante, como vocês, como líder, tratam isso diante da rede? Assim, ó, a gente chegou um dia pro pastor Amaury, que ele é um cara pra gente, assim, que ele é uma biblioteca ambulante.
Ele é histórico, né? Você vê lá ele falando de história, vai lá na alma da história. E a minha pergunta foi exatamente essa. Quando você empodera uma pessoa errada numa posição errada? Já aconteceu isso na organização da igreja? E aí ele falou que, com a experiência dele, ele falou aquilo. Quando isso, a gente se depara com isso já no meio do caminho, que eu acho que todo mundo aqui vai ter isso. Você não vai matar o cara falando, não, você não vai fazer um negócio porque isso. Mas é o nosso trabalho começar a abrir um filtro e começar a educar e chamar a atenção da pessoa mesmo. Sentar e falar, vem cá, olha, tá acontecendo isso, e eu sei disso, e como vai ser? Porque comigo você não vai caminhar. A Camila Emiliano, às vezes senta com alguns da online e é bem direto assim, eu sei de algumas coisas. Cara, tem coisa que você tem que chamar e pontuar. E eu acho que um dos nossos erros, assim, é ser muito político. Tipo, a gente vai levando tal, ou às vezes a gente nem percebe, porque os filtros nem estão abertos. Mas eu acho que tem um momento que você tem que chamar assim e conversar mesmo. Porque o cara tem uma posição, tem um PIN, você não pode matar, ele também não é burro, não vai se matar. E você vai ter que aprender a desenvolver. Qual que é a parte boa? É que quem mais vai crescer com essa história toda é você. Porque você vai ter que criar habilidade para lidar com aquilo ali. Né? Então, você é que mais cresce. Sempre quando tem esses desafios, quem mais cresce é quem tem que desenvolver habilidade para passar e lidar por aquilo ali. A gente evolui, né? A gente come sapo, a pururuca, leitãozinho, sapo assado, todos os tipos de sapos. Bicho, ele tá comendo uns dinossauros já, viu? Olha, eu vou falar, eu tenho paciência. Tem cara que eu olho, tem cara que eu já mandei para aquele lugar, mas tem cara que olha. Me dá paciência. Se eles pedirem força, você mata. Tem tanta competência e... Tem coisa que não está no nosso controle. Tem coisa que não está no nosso controle, mas a gente tenta proteger outras pessoas. É mais ou menos isso. De nada. Olha, perguntas? Perguntas? Não? Não? Mais ninguém? Queres fazer uma pergunta? Sim. Essa fase difícil, vocês falaram algumas vezes na entrevista, até antes, no começo, que todo mundo passa por isso. Quanto tempo durou? Você tem 9 anos de marketing multinível. Quanto tempo durou essa fase difícil dentro para vocês? Ou você também, se existe um padrão, né, de resiliência? O Brad está perguntando assim, porra, mano, eu não aguento mais essa fase difícil. Quando que ela vai passar? Não, essa daqui é boa. É o seguinte. O nome dessa pessoa era Rasputin. Ela estava na beira da estrada cortando lenha para a casa dela. E passou uma pessoa na estrada, falou, mas senhor, quanto tempo eu levo para a próxima cidade? Ele olhou para o cara, continuou cortando lenha. Ele falou, pô, tá louco. Meu senhor, quanto tempo eu levo para chegar na próxima cidade? Ele olhou de novo, continuou cortando. O cara já irritado, né? Quanto tempo, meu senhor, quanto tempo eu levo para chegar na próxima cidade? Aí ele continuou cortando lenha, o cara falou, o cara deve ser surdo, sei lá, pô, acredito, né? Continuou andando, bravo, irritado. Aí o Rasputin olhou, viu o cara andando. Aí quando o cara já estava meio longe, falou, 1h30! O cara lá bravo, batendo o pé, lá falou, por que não falou antes? Ele falou, é que eu precisava ver qual era a velocidade que você ia andar. Tá respondido? Quantas horas você está dormindo por noite? É isso, gente. Com o irmão a gente pode ser mais... Gente, é isso assim. Ô Fred, se a gente tivesse acertado a escolha certa na primeira empresa, esse tempo seria totalmente diferente. Se eu tivesse acertado as pessoas que eu dei mais ouvido, seria diferente. Então é muito relativo, né? E a velocidade mesmo, tal, as habilidades, ele não é uma exata, ele é humanas, né? Então
não tem um mais um é 2. Um mais um às vezes nem tem resultado. Por isso que a gente bate tanto no desenvolvimento pessoal, que o que vai fazer passar por esse momento difícil mais rápido é o quanto mais rápido você se desenvolver. Quanto mais rápido você se desenvolver, mais rápido você passa por esse período. Tem pessoas que chegam bem bastante hábil, né? Tem pessoas que chegam aqui bem com traquejo, então às vezes vai mais rápido. Ô André, você postou esse vídeo aí, que o cara falou sobre ser obstinado e ficar 24 horas focado na luta. É algo que ainda estou melhorando. Como eu ser obstinado para ter o resultado, construir o resultado dentro da velocidade da metáfora, sem romper as outras áreas da saúde, tipo da vida, saúde... Vou te responder agora, cara. Eu juro que eu estava esperando uma pergunta dessa. Se você... Eu vou te contar uma história. Tem um Rasputin. Tem um cara aqui. É o seguinte. Vê depois desse vídeo. Chama obstinação, sucesso obstinado. Joga lá no YouTube. Connor, um negócio assim. Você vai ver que ele fala assim, ó. Tudo que eu faço está correlacionado a isso. Olha que louco. Ele fala assim, que tudo que ele faz tem um relacionamento com a luta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora eu vou te perguntar. Se você for um marido, um pai, um futuro pai, se você for melhor, você acha que isso treinaria a sua equipe como seu exemplo? Sim. Se você tivesse a espiritualidade aflorada, uma conexão com Deus, você acha que seria bom para o seu time? Sim. Se você tiver uma saúde física melhor, você acha que isso pode refletir no seu negócio? Sim. Você pode se empoderar, ter mais resultado e inspirar mais pessoas? Sim. Se você tiver um intelecto melhor, se você tiver um profissional melhor, se você tiver saúde financeira, tudo relaciona. Porque o nosso negócio, a nossa vida é um negócio. Tipo, cara, por muitas coisas, eu não fazia porque eu estou desenvolvido. Eu falava, cara, isso lá na frente, isso daqui vai ser história, isso daqui vai ser exemplo, isso daqui vai ser como eu vou treinar a rede. Então, você ser obstinado, cara, hoje você gastar 40 minutos, 1 hora na academia, você não está sendo menos produtivo. Depende de como você faz o negócio. Às vezes, da maneira que você promove, ou do seu empoderamento, ou de as pessoas verem seus resultados, você vai vender mais produto, sua rede vai consumir mais. Eu passei por um processo de emagrecimento, onde eu fiz um movimento. Cara, a empresa se movimentou. Depois que eu emagreci, o Sandro foi no mesmo médico que emagreceu, o Fraia, o Alessandro, o Leandro, o Roberto, e começou todo mundo a ir. Então, cara, eu não falei pra ninguém lá, mas o seu resultado vai fazer as pessoas fazerem o que você faz, em qualquer área da vida. Então, quanto mais exemplo nós formos, mais a gente está treinando a nossa rede. Pô. Então, tipo assim, como que eu faço tudo isso para não perder o foco? Simples, trabalhe em você. Quanto mais você trabalhar em você, quanto mais você se desenvolver, quanto mais você duplicar isso, mais o negócio vai crescer. Simples assim. E o que eu falo? O que é o nosso negócio? Alguém sabe dizer? Nosso negócio é multinível? É produtos? Pessoas. Né? O nosso negócio é pessoas. E para a gente se relacionar com pessoas, é o que a Ana falou, quanto melhor a gente for, mais pessoas a gente vai atingir. Porque cada pessoa quer um objetivo. Tem pessoas que querem ter uma família, tem pessoas que querem ter saúde, tem pessoas que querem ser bem profissionalmente. E, na verdade, todo mundo quer ter o equilíbrio da vida. Ninguém vai falar assim, não, eu só quero ter dinheiro. Todo mundo quer o equilíbrio da vida. Todas as pessoas no mundo. Então, o que a gente trabalha? Com isso. Né? E aí é dentro do que o André falou. Quer dizer que você não tem que trabalhar, tá? Não quer, principalmente, porque eu falo, tá tudo englobado, né? Se eu não estou bem financeiramente, como aconteceu comigo com o André, a gente não estava bem financeiramente, prejudicou o relacionamento? Sim. Prejudica a parte espiritual? Sim. Prejudica o profissional? Prejudica tudo. Se eu não estou bem no profissional, vai prejudicar o financeiro, vai prejudicar a família. Então, as 7 áreas estão uma interligada na outra. Então, se eu falhar em uma, eu vou praticamente falhar em todas. Né? Então, e outra coisa que eu falo, o focado, gente, que eu costumo dizer,
lógico que eu vou ter que trabalhar muito forte. Só que quando eu falo, agora você vai focar na sua família, agora não é você ficar 24 horas focado na família. Só que eu falo, quando eu chego em casa, eu sou a esposa e eu sou a mãe da Bela. Quando eu estou trabalhando, eu sou a Margarete empresária. Quando eu estou cuidando da área da saúde, a gente está focado na saúde. A gente só precisa o quê? Dentro da nossa agenda, estipular o tempo que a gente vai fazer para cada coisa. E lógico que o tempo maior hoje é o de trabalho, porque se a gente estiver no mercado tradicional, a gente não vai trabalhar no mínimo 8 horas por dia? É no mínimo isso, mas isso para ter o normal de todo mundo. Então, se a gente quer ter algo extraordinário, a gente vai trabalhar mais de 8 horas por dia. Só que a gente pode, nesses intervalos, ser muito presente e ter uma qualidade muito grande nas outras áreas da vida também, entendeu? Deixa eu complementar isso aí. Quer ver um exemplo? Assim, é básico. Você vai lá e perde peso. Cara, se você fez foto antes e depois, você vai vender produto pro resto da vida por causa de uma atitude. Uma atitude. Então, querendo ou não, converte no negócio. Só para complementar isso. Eu lembro, esses dias eu estava conversando com a Marga. Eu acordava às 5h30 da manhã, ia para o trabalho, eu saía às 5h30 de casa para não pegar trânsito. Chegava lá 1 hora mais cedo. Eu treinava, ia na academia, 6 e pouco da manhã, 7 horas da manhã mais ou menos, tomava banho, me trocava, ia trabalhar. Do trabalho eu ia para a faculdade e por vezes ainda na faculdade a gente ainda às vezes saía para tomar uma cerveja ou não sei o que, ou no final de semana estudar. E cara, e era aqui ó, hoje, qual que é o problema? Quando você começa a ganhar um pouco de dinheiro, o ser humano por instinto, se você colocar um animal num sol escaldante, uma sombra, ele vai para a sombra. Se você colocar qualquer coisa que é mais fácil, é instinto as pessoas ir para o lado mais fácil, acordar mais tarde. Hoje o dia foi cheio, gente, vocês estão comigo desde manhã. Eu acordei mais cedo, a Marga acordou mais cedo, a gente preparou as marmitas, colocou as marmitas aqui e foi treinar, pô. 7 e pouco da manhã eu fui fazer esteira, fui fazer um pouco de treino para vir para cá. Tô saindo daqui, a gente ainda tem compromisso para chegar lá. E quando as pessoas olham a internet, elas acham que a gente está na academia. Exatamente. Você entendeu? Só que é o seguinte, a gente trabalha, qualquer empresário, ele fica conectado no negócio dele de 10 a 15 horas por dia. 10 a 15 horas por dia. Agora tem um aplicativo novo no iPhone que você vê o tempo que você fica conectado A gente passa 3, 4 horas por dia no WhatsApp e é só trabalho. Eu não fico trocando ideia com ninguém, trocando piada. Então você começa a ver o seguinte, a pergunta certa é, como eu posso ser mais produtivo sem abandonar todas as áreas da minha vida? E dá para fazer, porque não sou eu nem ela e conheço centenas de pessoas que fazem. Se quiser pedir alguma coisa para alguém, um favor, alguma coisa, melhor você pedir para a pessoa mais ocupada. Porque a pessoa que não faz nada o dia inteiro provavelmente não vai ter tempo de te fazer um favor também.